Mais um episódio do Lidercast no ar para você, trazendo sempre lideranças com histórias inspiradoras e, claro, também com muita informação, conteúdo e, claro, também curiosidade. Comigo, Henrique, para dar boas-vindas ao nosso convidado, Gilberto Júnior. Olá. Seja O bem-vindo. nosso convidado de hoje, liderança na política, na educação. Seja bem-vindo, professor Joab. E como pai também, né? Você é Isso. pai de 4 filhos. E Verdade. advogado também. Advogado Tem A muita extensa coisa- carreira. Temos muita coisa aí para apresentar, né? Muita coisa. Escutar. Joab Carvalho Curvina. Verdade. Bom dia. Bom dia. Tudo bem. Prazer estar aqui. Prazer nosso recebê-lo aqui. Você hoje é presidente da Câmara Municipal e presidente da Câmara Municipal, naturalmente líder e que inspira, né? Pronto, Joab, fale um pouquinho a respeito de você. Você tem uma vinculação muito grande com a cidade de Nazaré, né? A gente sabe disso, mas fale um pouco aí. Nasceu onde? Nasceu lá ou nasceu aqui? Como foi a infância? Fale um pouquinho aí da sua trajetória. Bom dia a todos, né? É prazer estar aqui, né? Poder estar batendo esse papo com vocês, apresentando um pouco da nossa trajetória, né? De onde nós viemos e como chegamos até aqui, né? Então, como você bem disse, Gilberto, nós somos natural, né, da cidade de Nazaré, né? Somos filhos de Nazaré do Piauí, minha raiz, né? Minha mãe, meus avós, tios moram na cidade de Nazaré, né? Eu cresci dentro de um seio familiar político, né? Meu avô foi vereador, foi vice-prefeito e foi prefeito 2 mandatos na cidade de Nazaré, e eu sempre vendo muito criança, né? Meu avô fazendo política, eu sempre tive um sonho, né, de ingressar nesta carreira política, né? Então, porque a gente é inspirado por aquelas pessoas que estão próximas a gente, geralmente um pai, a mãe, né, ou avós ou tios. Eu perdi meu pai muito cedo, com 8 anos de idade, né, quando ele morreu de acidente, dia 25 de dezembro de 1986, na época eu tinha 8 anos de idade, a gente morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí a gente teve que voltar, né, com a morte do meu pai, a gente teve que voltar para o Piauí, e eu vim, né, para o Piauí, voltei para Nazaré em 1986, e lá eu vivi até os 15 anos de idade. Estudei escola pública nas escolas da cidade de Nazaré, fiz toda a minha formação do ensino fundamental e vim para Floriano, né, em 1995. Vim estudar aqui na cidade de Floriano, concluí o ensino médio, e aqui eu fiz todo o meu ensino médio, fiz o curso superior de História e comecei a dar aula muito cedo, com 20 anos de idade eu comecei a dar aula aqui, né, nos cursos preparatórios vestibular, né? Na época os vestibulares eles eram específicos, né? A gente tinha uma campanha intensiva de aulas de preparatório. E logo em seguida, em 2004, no primeiro vestibular da turma de Direito aqui na UESP, eu fiz o vestibular, passei, né? E fiz também um curso de Direito aqui na cidade de Floriano. Casei também aqui, conheci minha esposa na escola, lá no ensino médio, e nos casamos em 1998, né? E constituir família, né? Constituir família, uma profissão e uma história na cidade de Floriano, né? Eu tinha um sonho de voltar para Nazaré do Piauí, né? Aquele sonho alimentado de voltar para ser político. Nunca passou pela minha cabeça, né, de um dia ser político, ser vereador na cidade de Floriano, porque eu achava uma cidade muito grande comparada à cidade onde eu nasci, que era a cidade de Nazaré do Piauí. Eu tinha um sonho de ser político, mas achava que ia ser na cidade de Nazaré. Mas aí eu sempre costumo dizer, quando eu conto essa história, Gilberto, que Deus ele coloca as pessoas no caminho da gente. Eu conheci algumas pessoas aqui em Floriano que foi abrindo portas, e eu fui, né, me especializando, fui me tornando conhecido, fui mostrando o meu trabalho, e isso me credenciou para que eu pudesse ocupar alguns cargos públicos e políticos na cidade de Floriano. Eu ocupei o cargo de diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Educação. Na época, o atual prefeito era o secretário, e nós fizemos um belíssimo trabalho. E logo em seguida, quando na época o secretário de Educação, Antônio Reis, saiu para ser candidato a vereador pela primeira vez, eu assumi a Secretaria de Educação em 2008, pela primeira vez como secretário de Educação. Eu costumo dizer que ali foi o que me projetou para a vida política, para poder pensar em ocupar um cargo
político na cidade de Floriano, eletivo, né? Então ali eu comecei a pensar que um dia eu poderia sim, né, disputar, buscar um espaço político na cidade de Floriano. E ali a gente começou um trabalho, fiquei 1 ano à frente da Secretaria de Educação, que me proporcionou, né, a visibilidade, a oportunidade de retornar depois, em 2017, como secretário de Educação pela segunda vez. Eu passei 4 anos, 2017 a 2020, quando eu me candidatei a vereador em 2020, né, e fui o vereador mais votado da cidade com 1.045 votos. Né, e aqui estou, vereador e presidente da Câmara. Presidente da Câmara, pronto. História contou, assim, em rápidos, em uma pincelada contou a vida toda. Eu fiquei na dúvida, quando você assumiu a Secretaria ali de Educação, você já era professor? Você já tinha assumido algum cargo público ou particular na área da educação? Sim, eu era professor, comecei a dar aula com 20 anos, comecei a dar aula em 2000. Em 2000 eu comecei a dar aula em Floriano, comecei a dar aula no Colégio Industrial, eu dei aula na época no Colégio Fácil, no Potencial, posteriormente no Impacto, né? Eu era professor de História e posteriormente eu prestei concurso para professor do estado do Piauí. Fui aprovado, né? Hoje também sou professor do estado do Piauí, né? E quando concluí meu curso de Direito também prestei a OAB e também sou advogado militante. Então, quando eu assumi a secretaria, eu já tinha uma história, né, na área da educação aqui como professor. A gente vê muito ele falar, né, como pessoa pública, todos nós já conhecemos, né? Mas como é que é o líder familiar, vida Joab, religiosa? Como é que é esse Joab lá nos bastidores? Ele pratica esporte, o Joab está assíduo ali no futebol ou só está hoje focado mais no trabalho? Como é que está essa situação do Joab hoje? Bom, quando eu falava que Deus, a gente traça planos para a vida da gente, Deus, né, ele mostra outros caminhos, foi exatamente dentro da igreja. Né? Eu conheci aqui pessoas que abriram caminhos para a gente dentro de um grupo de casais que a gente faz parte quando a gente ingressou, assim SCC, que eu casei, né, que foi o SCC, Encontro de Casais com Cristo, em 1998, né, quando eu casei. Naquela oportunidade, a gente conhecia um grupo de pessoas que essas pessoas começaram a ter um convívio, nós começamos a ter um convívio dentro da igreja, e nós desde quando realizamos o SCC, nós vivemos, né, esse grupo, né, somos participantes assíduos da paróquia de Nossa Senhora das Graças, somos católicos, temos um trabalho prestado junto à paróquia Nossa Senhora das Graças, né, até pela formação também, minha mãe muito católica, minha família muito católica lá de Nazaré, e a gente trouxe isso para a nossa família, a gente passou isso para os nossos filhos, graças a Deus eles seguem também a mesma orientação religiosa que a gente. Então a gente tem essa vivência religiosa. Tem o lado religioso também da sua esposa, né, que é filha do Seu Marreiros, que tinha uma afinidade enorme ali com a paróquia da Ibiapaba, né, Nossa Senhora das Graças, muito religioso, presente, uma vivência mesmo constante. Eu não poderia deixar de ao lado do seu pai, seu Gilberto, muito amigos. Eu lembro quando meu sogro era vivo, seu Gilberto gostava de ir para a casa do seu Marreiro, eles ficavam lá à tarde conversando, trocavam livros, né? Seu Gilberto comprava livro, lia, dava para o seu Marreiro dava para eles faziam. Não, o seu Marreiros era uma figura, era uma grande figura. Eu, apesar de não ter tido muito convívio com ele, mas ele era uma grande figura, uma grande responsabilidade, uma grande personalidade e de uma figura respeitável, aquela figura que você olha e já respeita, né? É verdade. Um homem muito distinto, educado e respeitoso, né? É verdade. E aí você juntou o seu lado religioso da sua família, né, o lado católico, e também o lado da sua esposa, né? Da minha esposa, exatamente. Isso me fez uma formação, porque eu casei muito novo. Casei logo que estava concluindo o ensino médio. Eu digo que
a formação e o convívio com o seu Marreiro e a família da minha esposa, sem dúvida nenhuma, serviu muito para minha formação como pessoa e como profissional também. Eu sempre costumo falar isso. Em relação ao esporte, hoje, né, eu estou aposentado, gostava de jogar futebol, né, praticava, né, esporte, futebol, mas já estou aposentado, 45 anos, né, empendurei a chuteira. Praticamos esporte com atividade física, por recomendações médicas, temos que praticar, né, vamos sempre à academia, né, fazemos caminhada, mas esporte mesmo estamos parados. Gostamos de apoiar o esporte, sem dúvida nenhuma, né? Principalmente o esporte interiorano, que precisa muito do apoio dos líderes políticos, não só do líder pessoal, mas também do poder público, né? Nós temos projetos, ações na Câmara que procura valorizar o esporte da cidade de Floriano, porque nós acreditamos que o esporte é um caminho também para a formação do ser humano e também para desviar, principalmente os jovens e adolescentes, do mundo da violência e das drogas. Então nós temos esse trabalho. Você teve uma votação bem expressiva, né, aqui em Floriano, e eu tive a oportunidade de ser sua aluna em revisões de história para o vestibular, e eu via, já participei de algumas revisões na escola Calixto Lobo, e eu via que os alunos tinham muita empatia por você. Então, assim, você acha que essa atribuição de votos que você teve, essa expressão toda, ela partiu muito também dos seus alunos, porque a gente sabe que quando a gente está ali à frente de uma sala de aula, os nossos alunos, eu também que já tive a oportunidade de lecionar, eles se inspiram na gente, né? Vê a gente também como um líder e sempre fica aquela coisinha, olha, o professor é tão gente boa, que deveria, quem sabe, virar um político aqui de Floriano. Você acha que atribuiu também essa expressividade de votos por conta da sua profissão como professor? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer, né, que, principalmente para inspirar os meus alunos em sala de aula, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que procurar ser sempre o melhor. Não importa qual é a profissão que você está exercendo, né? Se você é professor, se você é advogado, médico, se você é um gari, se você é um comerciante, não importa. Você tem que sempre procurar ser o melhor da sua área. E eu sempre costumo de dividir essa experiência com meus alunos, exatamente isso, que eu sempre procurei ser o melhor, né? Sempre procurei estudar, sempre procurei me dedicar. E naquela época, até para dividir aqui um pouco com vocês, por que eu escolhi ser professor, né, e principalmente de história, eu tive um professor de história chamado Jota, né, que ele me encantou, né, quando ele entrou na sala de aula pela primeira vez. Ele entrou sem livro, sem nada, só naquela época não tinha esses pincéis, né, era o quadro negro e a caixinha de giz. Ele entrou com a caixinha de giz, né, e ele deu 1h30 de aula sem pegar num livro. Ele contou toda a Segunda Guerra Mundial, né? E quando ele terminou, o quadro ficou todo escrito como se fosse um livro. Então aquilo ali me chamou a atenção, me inspirou e disse, um dia eu vou ser igual a esse professor. E eu estudei, me dediquei, né, e procurei fazer isso com os meus alunos. Eu sempre gostei e procurei contar a história, né, de uma forma diferente, porque o que os alunos me falavam no relato de experiência deles era que não gostava de história porque a história era decoreba, né? Isso fala dos alunos, a gente escuta muito isso, né? A história é decoreba, eu tenho que decorar. Então eu fui mostrar para eles que não tem como você decorar um livro, não existe, você tem que entender o processo histórico, a evolução, o desenvolvimento. A história ela não tem diferença da evolução da sociedade, da humanidade e da política, né? Porque a história ela conta o quê? A evolução humana e a evolução social e, consequentemente, a evolução política do mundo e da sociedade. Então eu procuro trazer a história da Revolução Francesa, a história antiga, para uma realidade de hoje. E eu acho que essa empatia que você coloca é exatamente isso, é falar a língua do aluno. É eu mostrar que a história antiga está próximo deles. Por quê? Porque o latim, a escrita, a organização política que nós temos, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que hoje está no nosso meio, veio lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então eu procuro trazer essa realidade. E isso a gente consegue conquistar a atenção e a empatia dos alunos. E, consequentemente, naturalmente, a gente conquista o respeito e, naturalmente, o voto. Assim, eu não poderia, desculpa, Gilberto, eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade como professor de história. Eu sou apaixonada por história e eu tenho uma civilização que eu sou apaixonada, que é o Egito. Assim,
o senhor como professor de história, qual é a civilização, assim, que o senhor... Não, essa aqui eu gosto muito de estudar, de sempre pesquisar. Assim, como historiador, qual é a civilização Mais que se mais lhe identifica. fascina? Sem dúvida nenhuma, eu me fascino a civilização grega, porque o berço, né, de toda a ciência, filosofia, pensamento contemporâneo, Democracia. ela nasceu na Grécia, né? Mas já que você falou no Egito, eu ia falar assim que todas me fascinam, porque eu sou apaixonado por história, mas eu tenho que escolher uma. E só trazendo aqui uma realidade, não sei se você participou dessa aula, Gilberto, quando eu ia falar da civilização egípcia, né, eu ia falar lá dos faraós, como é que eu ia contar a vida dos faraós e esse povo vai entender. Então eu sempre gostava de trazer para a realidade. Quando eu ia falar da Cleópatra, por exemplo, né, eu ia mostrar para os alunos, né, a intimidade da Cleópatra, né? Então trazia a intimidade da Cleópatra, despertava a curiosidade e aí eu entrava nas ações políticas, que é a parte chata, né? Mas sem dúvida nenhuma, todas as civilizações, se a gente for estudar, elas têm uma contribuição, está viva no meio da gente, no nosso meio. Por exemplo, a mumificação, até da aula de história agora, Gilberto. Não, fica A mumificação, por É bom que a gente vai exemplo, aprendendo. né, a mumificação que hoje nós chamamos de embalsamamento veio do Egito Antigo, que é praticada até hoje, né? Na Grécia Antiga, a filosofia, o pensamento, os livros, as escolas, né? Então veio da Grécia Antiga, né? A democracia veio lá da Roma, nasceu na Grécia e se especializou na Roma Antiga. Então é fascinante você estudar quando você vai entender e procurar comparar com a atualidade que a gente está vivendo. Com certeza. Verdade. Ô, Joab, a gente está percebendo, quando a gente mentalizou a ideia do Leadercast, justamente colocar esse lema, lideranças que inspiram. E aí a gente vê nascer o líder, né? Porque muitas vezes a gente olha hoje, aquele fulano de tal é presidente da Câmara, ou então é presidente da associação. A liderança, ela não nasce assim do nada, né? Não nasce assim do nada. Tem sempre a sua história, tem sempre a sua raiz, a sua origem, né? E aí a gente começa a olhar a história do Joab e percebe claro, toda essa trajetória de vinda de Floriano, Nazaré, a aspiração de ser um político em Nazaré e vir parar em Floriano por forças de amizades, de interferências próprias da própria formação, né, educacional. Depois foi para o lado da religião, que ele mesmo conta o lado de fazer amizades no lado religioso, e por aí vai surgindo o líder, né? É bem interessante a gente ver. E aí vai também acumulando com o lado de ser professor, que é aquilo que você falou, Fernanda. O aluno tem no professor como um líder, né? Principalmente um professor de uma matéria apaixonante, como, por exemplo, é a história. Né? É bom a gente ver a construção do líder, né? A construção do líder, né? Não é da noite para o dia, né? A gente vê muita a busca de competência, tanto do conhecimento, como tá captando amizades, que eu vejo onde o Joab chega, quem seja da igreja, ele está sempre com essa empatia que você transmitiu aí. E ele deixou bem claro, né, que muita disciplina, perseverança ali para alcançar os objetivos. A gente vê os elementos se juntando, exatamente, né? O interesse político lá, depois vai juntando a vocação de professor, depois a sala de aula, depois a questão religiosa, né, de você se envolver num network religioso, né? Fale um pouquinho sobre essa junção de elementos para a formação do líder. É verdade. O Gilberto, eu costumo dizer que a grande inspiração de todo ser humano hoje, nós temos uma coisa palpável que está na nossa mão, né? Pelo menos é uma referência minha, né? Eu busco todas as minhas orientações dentro de um livro que eu tenho como referência para a minha vida. Eu já li vários livros, né? Mas o que eu tenho como referência na minha vida é a Bíblia. Eu costumo dizer que todas as respostas para a humanidade estão dentro da Bíblia. Se você pegar lá do Velho Testamento, do primeiro ao último livro, está lá. Você não é a primeira pessoa que diz isso aqui, não. Eu acho que pelo menos os dois entrevistados nossos, né? E que, assim, o prefeito bispo, Antônio Reis o prefeito falou e o bispo falou também. E também a Rosa...
A Rosa também, pronto. Rosa Cleide. Sempre citando a Exatamente. É a quarta pessoa que está falando ali. Isso né? é ótimo, Pronto. isso é muito bom. Então, bom. onde eu estou querendo chegar em relação ao líder? O exemplo de liderança, se você for pegar em todos os livros da Bíblia que contam, né, a história lá desde de Moisés, de Davi, que foram escolhidos para serem grandes líderes, né? Do próprio Jesus Cristo, que foi o maior líder de todos os tempos, que nos ensinou o quê? O amor e a humildade. Minha mãe, ela é semi-analfabeta, ela tem um ensino fundamental, ela fez, se eu não me engano, até a 8ª série, foi até a 8ª série, sabe ler, escrever, mas ela é semi-analfabeta, não tem muitos estudos, mas ela foi uma das maiores professoras que eu tive na minha vida, né, porque ela me ensinou a ser humilde. Ela sempre me diz o seguinte: quando o maior for o posto que você ocupar, mais humilde você tem que ser. Eu acho que é isso. Às vezes, Gilberto, você falando aqui, eu lembrava aqui, que as pessoas se perdem no caminho, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para ocupar o posto que estão ocupando. E o líder, ele se torna grande quando ele entende, principalmente na vida política, que ele está ali não por ele, mas por umas pessoas que acreditaram nele, que ele tem que fazer por aquelas pessoas. Todo dia eu me pergunto, né, todo dia eu me questiono se realmente eu estou fazendo e contribuindo com o desenvolvimento de Floriano, porque as pessoas me elegeram e me colocaram ali para eu ajudar as pessoas que mais necessitam. E quando tudo passar, porque tudo passa, principalmente cargo político, e até mesmo a profissão da gente, vai chegar um dia que nós vamos ter que se aposentar, que vai vir outros professores, vai vir outros advogados, vai vir outros vereadores. A gente, quando a gente estiver lá na nossa casa, e eu penso muito isso, né, que a gente estiver lá na nossa casa só lendo livro, né, e descansando, a gente tem que olhar para trás e ver se realmente o que eu fiz contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade e das pessoas que dependeram da gente. Se a gente conseguir isso, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter o nosso dever cumprido. Né? Então eu me preocupo muito com isso, por isso que eu procuro ser esse líder, eu procuro ser essa pessoa que sempre me dou, e volto com aquela fala que eu estava falando agora há pouco, né? Sempre procurar ser o melhor naquilo que eu estou desenvolvendo. Se for o professor, eu quero ser o melhor professor; se for advogado, eu quero ser o melhor advogado, porque é tão bom quando a gente encontra um aluno, um ex-aluno da gente, e lembra da gente: você é o professor João, você foi o melhor professor de história que eu tive. Então isso é uma recompensa que a gente leva para o resto da vida. Então, se todo mundo pensar assim, a gente vai ter grandes líderes e uma sociedade cada vez melhor. Certo. Joab, você então entrou para a política, né? Professor, educador, advogado, e entrou para a política. Fala um pouquinho da visão que você acha que a população tem hoje do político. Eu queria que você fizesse uma análise também desse aspecto, né, de pegando aí como é que as pessoas olham o político hoje, se às vezes existem críticas justas e às vezes existem críticas injustas. Faz uma análise a respeito disso. Eu queria só reforçar na pergunta do Gilberto, assim, porque já era uma pergunta que eu já estava pretendendo, assim, como foi assim essa decisão de, não, eu vou pleitear, vou tentar, assim, o que foi que mais lhe impulsionou ali naquele momento? Primeiro, vou fazer o inverso aqui. Pois não. Né? Na verdade, sempre digo lá em casa, a minha esposa, ela não gosta, ela não quer. Se fosse por ela, eu saía da política, ia cuidar, né, da nossa família, cuidar da nossa vida. Mas eu sempre costumo dizer que foi a política que me escolheu. Eu tive 2 oportunidades, né, de entrar na política. A primeira vez foi em 2012, quando eu me candidatei a primeira vez a vereador, tive 663 votos, fiquei na suplência, né? Na época faltou 30 votos para eu me eleger, fiquei na suplência, e aí não assumi e fui trabalhar. Foi quando eu fui fazer a OAB, montei meu escritório, né? Estava, de certa forma, caminhando para uma estabilidade financeira profissional. E aí eu recebi o convite para assumir a Secretaria de Educação em 2017. Naquele momento foi uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, porque eu sabia que se naquele momento eu barrasse a minha profissão, né, de advogado e fosse para a Secretaria de Educação, eu sabia que naquele momento eu estava deixando de lado toda a minha carreira de advogado e ingressando na política. Gilberto sabe muito bem disso. E tem um
político muito conhecido no Piauí, né, que é o Marcelo Castro. Ele costuma dizer que a política ela é muito egoísta, ela não divide você com ninguém. Ou quando você é político, você ou é político ou não é político. Você tem que se dedicar 24 horas àquilo ali. Então você abandona tudo. Se você é médico, você deixa de ser médico. Se você é advogado, você deixa de ser advogado, porque não dá para fazer as duas coisas. Então, naquele momento, quando eu tomei a decisão de ir para a secretaria, que foi difícil, no primeiro momento eu não tinha aceitado, mas houve uma insistência. E quando eu fui para a secretaria, eu sabia que naquele momento eu tinha decidido a seguir a carreira política, né? E, Gilberto, você está correto na sua pergunta em relação... Só aproveitando, algum arrependimento dessa decisão, hein? Não, arrependimento não. Às vezes pesa... Você fazia assim, ó... Às vezes pesa a responsabilidade, principalmente quando a gente é cobrado em casa. Né? Quando a gente chega final de semana, que você tem que estar nos compromissos políticos, né? A gente é cobrado pelos filhos. Pai, o senhor não fica em casa. Pai, o senhor não dá atenção pra gente. Às vezes isso pesa, né? Porque você às vezes não tem nem tempo para estar com a família. Pesa. Mas arrependimento não, de estar... né, fazendo, porque é uma coisa que eu digo que me escolheu e que eu sempre pensei desde criança, né? Mas nessa hora, às vezes, sim. Gilberto, em relação a como é visto os políticos, né? Eu digo que hoje os políticos são a classe mais desacreditada do Brasil, infelizmente. Os políticos não são bem vistos, né? E culpa de boa parte dos políticos e culpa também da mídia. Eu não quero também aqui endemonizar ou criticar a mídia, mas a gente tem uma campanha, né, muito forte contra a política, a classe política, mas como todos os profissionais, ou como todas as classes, né, profissionais, tem os bons e tem os maus. Porque se a gente condenar todo político não presta, então, né, nós estamos... sem, vamos dizer assim, uma perspectiva de desenvolvimento, porque tudo passa pela política. Então a gente precisa acreditar, né, na política e precisamos, sim, aí eu concordo, buscar conhecer as pessoas que estão na política. Eu costumo dizer que a gente não pode diferenciar o político profissional do político pessoa. Se você não é uma boa pessoa, você não será um bom profissional. Isso é fato, né? Não dá para diferenciar. Então a gente tem que conhecer o passado, a vida e o comportamento social daquela pessoa para saber se ele vai ser um bom político, porque aí sim nós vamos ter, né, uma política, vamos dizer assim, mais limpa, né, sem interesses, né? A gente sabe que tudo passa, é muito complexo, a vida das pessoas passam pela política. Se as pessoas soubessem a complexidade que é a política, você pensaria duas vezes antes de votar em algumas pessoas. Por exemplo, projetos importantes que chegam na Câmara, que deixam de ser votados por interesse A, B ou C, que vai prejudicar toda uma cidade. Então a gente, quando estamos exercendo cargos públicos, nós não podemos pensar no individual, nós não podemos pensar no eu, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que sacrificar o eu para favorecer o coletivo. Aí sim nós vamos ter uma política mais limpa. Eu espero que no futuro próximo, aí a gente tem que ter uma conscientização da sociedade para que a gente possa ter políticos, né, mais honestos e que pensem mais no coletivo, porque é a sociedade que elege os políticos. Você estava falando aí da mídia que, de fato, nem sempre ela é tão honesta, né? Tão, às vezes chega a ser parcial. E como que você lida? Porque você é uma figura pública, de fato, você realmente é obrigado a lidar com críticas, com exposição, com elogios também, claro. Mas aí quando a crítica ela veio negativa ou o que foi divulgado não está completamente certo, qual é a sua postura diante da mídia? Sobretudo a florianense, que é a da região, né? Eu costumo dizer que eu falo isso também para minha esposa, né? Eu já estou preparado para isso. A gente, quando entra na vida pública, a gente tem que estar preparado. Porque a nossa vida passa a ser como diz o ditado popular, um livro aberto, né? Mas o que mais maltrata e machuca é a gente ver, às vezes, um familiar da gente sofrer com aquilo, né? A esposa, um filho, um irmão, a mãe,
né, às vezes sofre com aquilo. Eles não estão preparados, eles sofrem mais do que a gente. Então eu mesmo não, eu estou preparado, até porque quando eu escolhi eu sabia que ia ser assim, né? A gente tem todas as respostas, até porque a formação jurídica, né, do estudo e a minha formação acadêmica na área do direito me proporcionou isso. E o direito ela tem uma máxima e um princípio, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Qualquer pessoa ela pode ingressar, né, com um processo, com a denúncia, com uma ação. Mas ainda bem que no princípio jurídico nós temos a ampla defesa, que no final vai ser julgado o que é verdade e o que é mentira. Trazendo para a mídia, infelizmente no mundo político, a mídia ela não tem essa ponderação, né, de fazer o contraditório, né, e a ampla defesa. Ela pega um anunciado ou um fato ali isolado e joga para a população, e aquilo ali ela já está fazendo a denúncia e automaticamente já está fazendo a sentença, Condenação. né, a condenação, né, já está ali condenando por aquilo ali sem ouvir o contraditório, sem ouvir a outra parte. Infelizmente, o que acontece quando eu falo da mídia em relação a esse juízo de valor, né, que isso não é só Floriano, mas é em todo o Brasil, a gente sabe disso, que isso acontece, né? E infelizmente é assim, e é por isso que às vezes o político, na maioria das vezes, ele é muito hostilizado, endemonizado. Não estou querendo aqui defender também a classe política, existem muitos erros, né? Existe sim, a gente precisa corrigir os erros, mas a gente precisa também saber ponderar. A gente não pode pegar a vida de uma pessoa, a construção de toda uma história, e por conta de um boato, às vezes mentiroso, você transformar aquilo ali, né, numa sentença, né, de morte, como diz a história. Então a gente já viu vários casos aqui. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, né, graças a Deus. Espero que não aconteça, né? A gente nunca quer que aconteça coisa ruim, então graças a Deus nunca aconteceu, mas se acontecer, nós vamos estar preparados para dar as respostas que for preciso. Muito bom, sua resposta. Ele falando, eu fico lembrando, né, que a gente aponta muito para o político, né? Mas eu acredito muito no eleitor, que a cultura também das pessoas pararem de apontar só para o político, só para o político ali é ruim. Como se você concorda, vocês concordam comigo, mas eu acho que o eleitor conta muito com essa maldade, que tem muitos que são assim. Sim, eu costumo dizer que a gente precisa educar o Brasil. A saída do Brasil é a educação, é a formação. Porque quando você tem uma educação de qualidade, você tem uma projeção de um profissional que vai ter uma independência. Dependência do ponto de vista profissional e independência do ponto de vista financeiro. Onde eu estou querendo chegar? Nós vamos ter o menor número de pessoas para depender do político, né? Então, às vezes é muito triste quando você escuta, né, de uma pessoa, de um eleitor, dizendo: eu só voto em fulano se ele me der isso aqui, né? Eu só voto se me der isso aqui. É muito ruim, porque a justiça hoje, ela pune os políticos, né? Mas ela não criou um mecanismo ainda de barrar o eleitor. Não criou um mecanismo de barrar o eleitor. Então hoje, se o político, durante o período eleitoral, ele prometeu até mesmo der alguma coisa em troca de voto, ele já é criminalizado, né? Mas o político ele é muito cobrado, assediado no período eleitoral diante disso. Então, isso aqui que a gente está colocando é exatamente para a gente poder ter um processo eleitoral consciente, que as pessoas possam realmente escolher aqueles que realmente vai contribuir com o desenvolvimento da sua cidade. E se a pessoa não contribuir, é muito fácil, você vai acompanhar e na próxima eleição você vai trocar, você vai votar em quem realmente trabalha, em quem vai dar oportunidade para quem realmente vai fazer um grande trabalho. Mas não são todos, a gente ainda tem, Floriano é uma cidade politizada, a gente tem muito eleitor consciente em Floriano, né, por ser uma cidade que tem várias faculdades, várias universidades, né, mas por ser uma cidade do interior do Piauí, né, com uma carência muito grande, a gente tem uma dependência muito grande ainda. Fala-se muito em o eleitor saber escolher o candidato, saber votar. Como que você explicaria essa frase? Assim,
o eleitor porque fala-se muito nas redes sociais, olha, o eleitor tem que aprender a votar certo, a escolher um bom candidato. Como você, como um político, como veria assim, essas qualidades? Primeiro, aquilo que eu estava falando, você tem que olhar a vida da pessoa, o profissional, né? Se você não é um bom profissional, dificilmente você vai ser um bom gestor, né? Um bom vereador, um bom prefeito ou deputado, não sei. Né? Então, você tem que olhar para o profissional, para a vida daquela pessoa como cidadão, como é que ele se comporta dentro da sociedade, como é que ele se comporta como profissional, né? E aí, naturalmente, ele vai levar isso para a vida política, porque a vida política não é diferente. O político, às vezes a pessoa diz, não existe o político profissional. Sim, a política é uma profissão, porque aquilo que eu estava dizendo, quando você assume um cargo político que você quer fazer, você não tem como dividir com nada. É dedicação exclusiva, 24 horas. Né? Você trabalha para aquilo. Né? Eu tiro por mim. Eu chego ali na Câmara, todo dia, 8 horas da manhã, vou sair às 14 horas. Né? O meu horário de almoço mais cedo é 14 horas, todos os dias. E todos os dias a gente tem compromisso à tarde, à noite, não tem hora para chegar em casa. Então você tem que se dedicar. Primeiro porque você tem que conhecer os problemas da cidade para você poder trabalhar para resolver ou tentar solucionar os problemas da cidade, né? Então é isso. Eu acredito que um bom político é aquele que sim, se você olhar para a vida passada dele e ver se ele é um bom profissional, ele é um bom pai, ele é um bom cidadão, sem dúvida nenhuma ele tem tudo para ser um bom político, um bom gestor. Com certeza. Você falou aí em problemas da cidade, olhar para os problemas da cidade, captar os problemas da cidade. Quais são os problemas de Floriano hoje? Quais aqueles principais problemas? É claro, uma cidade com o tamanho de Floriano, mas aponte aí alguns principais problemas de Floriano. Nós temos problemas cruciais na cidade de Floriano. Primeiro, na infraestrutura, né? Nós temos a questão do esgoto a céu aberto, né? Que nós temos avançado muito, né? Mas Floriano é uma cidade que tem crescido também muito. Tem o esgotamento sanitário que já está em fase de conclusão, em alguns locais ainda não está funcionando, mas a gente precisa avançar na questão da solução do esgoto a céu aberto. Por que eu digo esgoto a céu aberto? Porque solucionando o problema do esgoto a céu aberto, nós vamos solucionar o problema da limpeza pública, porque para de ter aquela água corrente, né, nas ruas, diminui o número de mato, naturalmente, de doenças, né, na cidade. Então nós estamos avançando com a questão do esgotamento. Nós temos um problema da violência, né? A gente sabe muito bem que é um dos principais problemas da cidade de Floriano, questão da segurança pública, né? A gente precisa avançar, trabalhar a questão da segurança pública. Nós temos um problema crucial, Gilberto, que é questão da saúde, né? A gente que acompanha, que a gente é muito cobrado, isso aqui eu estou trazendo problemas que a população traz para a gente, que cobra muito, é a questão da saúde pública no que diz respeito ao atendimento do Hospital Regional Tibério Nunes. O Hospital Regional, ele é um hospital que atende toda essa região aqui, centro-sul, não só do Piauí, mas também do Maranhão, Bahia, e que na hora que o florianense precisa, infelizmente, às vezes ele é deixado de lado ou não tem o atendimento, e a gente tem visto muita gente morrendo, filas de espera para cirurgia, e é um problema sério, porque a gente tem que pensar na gente também. No futuro, a gente espera que não aconteça, mas pode ser um de nós, né? E a gente às vezes fica inseguro. Meu Deus, na hora que eu precisar, será que eu vou ter o atendimento no hospital? Então, um problema que a gente precisa avançar, trabalhar juntos para poder tentar solucionar o problema do Hospital Tibério Nunes, né? A questão da segurança, como eu coloquei. Avançamos muito na questão da educação, melhorou muito, a educação de Floriano sempre foi uma educação referência, né? Mas estamos avançando muito na questão da infraestrutura, mobilidade urbana, calçamento, asfalto, precisa melhorar, né, cada vez mais. E em relação à zona rural, a gente precisa melhorar nas estradas, né? Já existem vários requerimentos de nossa autoria para a recuperação de estradas, porque o homem do campo, ele vive da produção agrícola, né, da produção de subsistência para o consumo, e o que sobra ele vem para a cidade vender, a melancia, o feijão, o milho. Então ele precisa de estradas de qualidade para ele poder se mobilizar, para ele poder se locomover, né, da zona rural para a cidade. Então nós precisamos avançar, né, nessa questão logo e rápido na questão de recuperação das estradas vicinais.
Joab, você hoje é presidente da Câmara Municipal e a gente tem visto historicamente, é claro, muitas as pessoas se manifestarem sobre problemas da cidade, dizem, o vereador não aparece aqui, não sei o que, tal. Fica aquela, vamos dizer assim, aparece muito essa crítica geral. Mas você é presidente da Câmara Municipal, a gente não vê o povo na Câmara Municipal, né? A gente não vê ali as galerias, geralmente a gente não vê as galerias lotadas, né? Acredito que vocês, vereadores, fazem também essa auto-observação, né? Em relação à falta da presença lá do maior interessado, né? E aí, como lidar com isso? É certo que você, inclusive, tomou uma atitude bem interessante, que foi a transmissão, eu achei Muito interessante, eu mesma acompanho. Exatamente, quando a gente pode, né, a gente tem condições de estar ali com um acesso bem fácil, né? Então, inclusive, uma ótima iniciativa de haver uma transmissão pelo YouTube, mas já existia, né, da transmissão por rádio, né? Mas, assim, qual é o mistério? Por que que o povo fala, se interessa tanto pela política, mas quando elege, deixa lá vocês se virarem. Não é tão participativo, Pois né? não existe essa grande participação. Realmente, as pessoas têm que acompanhar, saber o que o seu vereador está fazendo. Não só o seu, mas todos os vereadores. A gente precisa saber que o Poder Legislativo, qual a competência do Poder Legislativo, né? E a gente até mudou, Gilberto, o horário do funcionamento das sessões. Né? A gente via a dificuldade das pessoas, né, de saírem estar à noite, na sessão à noite por conta da onda de violência na cidade de Floresta. A gente perguntava para as pessoas por quê, convidava, não, é muito tarde. Hora de descanso também. Horário de descanso, chega do trabalho. E aí a gente pensando, a gente conversando entre os vereadores, vamos fazer um teste, vamos mudar para amanhã. E a gente fez, pela primeira vez, está funcionou no primeiro semestre, melhorou um pouco, né? Mas não como a gente queria. Às vezes as pessoas vão como curiosos, eles entram ali, ficam 5, 10 minutos só para ver como é que é o funcionamento, sai, né? Não acompanha. A gente buscou a questão da divulgação e transmissão ao vivo, tanto pelo YouTube, profissionalizamos essa transmissão, é muito parecido com o que acontece lá no Senado, na Câmara, quando o vereador está falando, aparece o nome do vereador, o partido no qual ele é filiado, né? E também transmissão ao vivo por um canal de uma rádio, né, local, né? Ela grava e faz a transmissão à noite, né, e a população acompanha. Mas a presença das pessoas é importante. Uma coisa que mudou, Gilberto, é a questão da presença física do vereador na Câmara. Antigamente, para você encontrar um vereador na Câmara era muito difícil. Agora, como a gente somos a grande maioria dos vereadores, são novos vereadores, né, empolgados, os vereadores estão dando expediente na Câmara. Né? Então, eu mesmo, por exemplo, todo dia eu estou na Câmara dando expediente. Sempre tem vereadores em seu gabinete dando expediente para atender as pessoas, para ouvir, para procurar entender os problemas e dar solução através de projetos, requerimentos e indicações, né? Então, a gente tem buscado se aproximar da população. Agora tem que ter o feedback, né? A gente busca esse feedback, a população procure a Câmara para tratar dos problemas, né? Para tratar da iluminação, do buraco, porque cabe ao vereador ajudar nessa... A responsabilidade é do executivo, de executar. O vereador não tem como tampar um buraco, trocar uma lâmpada, não tem como, mas o vereador tem a força política de fazer uma indicação, um requerimento e solicitar a solução daquele problema. Certo. Vamos falar aqui também de aspirações políticas. Vamos ver se o homem aqui está... Eu acho que você é cobrado sobre isso, né? Muito cobrado. Pergunta que não quer calar, né? Pergunta. Pois é, o que qual é a aspiração? Você chegou a um cargo, hoje você é o segundo na linha sucessória do prefeito municipal, né? Primeiro. Sim, o primeiro, né? Não tem vice-prefeito, naturalmente, né? é o segundo, mas no caso... primeiro na linha sucessória. Primeiro na linha sucessória. E aí, nós estamos entrando aqui no ano eleitoral, como é que está a cabeça, o pensamento, as aspirações do Joab? O ano de 2023, nós focamos muito, né, todo o nosso grupo político no trabalho. Foi, vamos dizer assim, o primeiro ano mesmo da gestão do atual prefeito. Né? O ex-prefeito ele renunciou dia 1º de abril de 2022, o ano passado. Né? E esse ano foi o primeiro ano mesmo de uma gestão mesmo, né, do atual prefeito.
Eu sempre costumo dizer, Gilberto, lá na Câmara, em todos os lugares que eu estou dando entrevista, desde quando eu assumi a presidência da Câmara, eu sempre busquei a harmonia. Está lá na Constituição, que os poderes eles são independentes e harmônicos. Eu acredito muito nessa independência e acredito muito também nessa harmonia. Eu sempre busquei a harmonia porque eu acredito que os poderes eles harmônicos eles têm mais força para entregar a solução e resolver os problemas da população e da cidade. E dentro dessa harmonia, a gente vem buscando fazer um trabalho, entregar resultados para a cidade de Floriano durante todo o ano de 2023. Né? Lógico que nos bastidores, nós somos políticos, nós tratamos de política. Agora, as coisas vão se afunilar a partir de 2024. Então, em janeiro, nós vamos começar a afunilar essa discussão, né? E vamos procurar, sim, né, construir um grupo político forte pensando nas eleições de 2024. Nosso grupo político ainda não tem candidato, não tem pré-candidato. Por quê? Porque naturalmente nessa linha, né, de candidatura, o primeiro nome é o nome do prefeito Antônio Reis. Eu faço parte do grupo político, somos do mesmo partido, né? Faço parte do grupo político do prefeito Antônio Reis. Mas ele nunca se pronunciou publicamente, né? E nem para a gente, pessoalmente, se é candidato ou não. Ele sempre, né? Às vezes ele diz que até que não é candidato no momento, né? Que ele, eu acho que está de cabeça quente. Mas nós estamos aguardando um posicionamento político dele para a gente poder, a partir daí, pensar, né? O que nós vamos fazer, o nosso grupo político, montar esse grupo político para a gente poder pensar nas eleições de 2024. Político, né? Muita coisa para ser arquitetada ainda, né? Eu não sei se o pessoal está escorregadinho ainda. Escorregando aí. Passou um filme na cabeça do meu amigo Gilberto. Você falou escorregar aí, né? Curvina, né? Curvina, o peixe, liso. Eu tenho uma pergunta. Chegou algum momento de tantos eleitores, seus liderados, que você lidera, a ter você um nome como prefeito ou candidato à prefeitura? Sim, a gente é muito questionado nas ruas por onde a gente anda, né? Existe sempre uma pergunta, né? Se o prefeito Antônio Reis não for candidato, né? Você é o candidato, né? As pessoas pedem, né, que a gente se coloque à disposição e eu costumo dizer, o político, ele naturalmente ele analisa, né, o cenário político e a gente tem que se colocar onde as pessoas querem, né? Você não pode ser candidato de si mesmo. Eu vejo algumas pessoas em Floriano, né, que dizem que é pré-candidato a prefeito, mas que não tem um grupo. Primeiro um grupo. Para você ser pré-candidato a prefeito, você tem que ter um grupo de pré-candidatos a vereadores. Porque não tem como você ser candidato a prefeito sozinho. Você tem que ter um vice, você tem um grupo de vereadores. Segundo, você tem que ter aceitação popular. Você tem que ter a aceitação do povo. Não dá para você querer ser prefeito se você não tem a aceitação do povo. Então ali é um chamado da população para você ser prefeito, né? Eu recebi já várias perguntas, vários convites, né, em relação a isso, mas eu acho que o momento é do atual prefeito. Eu acredito isso, né, ele está fazendo uma grande gestão, né, um prefeito muito organizado. Espero que ele se decida, né, que ele organize o grupo e que ele venha para disputar essa eleição, porque eu acredito que Floriano precisa dele e eu estou ali para ajudá-lo. Se isso não acontecer, aí nós vamos sim analisar, vamos discutir junto com o grupo e ver qual o melhor nome dentro do nosso grupo para ir para essa disputa eleitoral. Agora, que o nosso grupo vai ter um candidato a prefeito, vai, sem dúvida nenhuma. Nós vamos partir agora para a reta final aqui do nosso bate-papo. Excelente bate-papo aqui com o vereador Joab, professor, advogado. Antes da dinâmica da lousa, né? Nós vamos para uma outra dinâmica aqui que a gente já está construindo a dinâmica, mas nós vamos citar, cada um de nós, a gente vai citar alguns nomes ou de personalidade ou de alguma frase ou alguma coisa, para você se manifestar bem objetivamente, antes daquela dinâmica ali, tá bom?
Posso começar? Pode, Pode. você... Você se manifesta bem objetivamente, tá ok? Certo. Lula. Eu digo que espero que ele faça uma grande gestão. Joel. Eu analiso um grande político. Governador Rafael. Um grande líder, um grande político. Espero também que ele faça uma grande gestão. Antônio Reis. Um grande gestor, um grande gestor, tem mostrado isso, né, com a gestão que está fazendo. Joab. É difícil, né? falar de si, né? Grande líder. É uma pessoa que sempre quis o bem para Floriano e sempre trabalhou para o desenvolvimento da cidade de Floriano. Gente, enquanto ele falava, eu tentava puxar na cabeça uma pessoa que ele deixasse ele mais. Não, mas as minhas pessoas vão ficar por aqui. Eu tava aqui puxando. Pronto. Uma pessoa que eu acredito que você conheceu. Frei Antônio Curso. Um grande líder, um grande inspirador, né? Um precursor aqui na formação religiosa de Floriano. Floriano deve muito a Frei Antônio Curso, sem dúvida nenhuma, não só a religião, mas a educação também, né? Um grande líder, um grande religioso. Nosso bispo, né? Donivaldo. Fez um grande trabalho, tá de parabéns. Uma pena, né, que ele vai nos deixar, Sim. né? Faz parte da missão. Mas ele aproximou a Igreja Católica do povo, né, dos fiéis, né? Tá de parabéns e espero que Deus abençoe ele na nova missão. Eu tenho uma pessoa, sua esposa. Minha inspiração, minha companheira, vamos dizer, o meu porto seguro, né? Eu tive 2 momentos na minha vida que eu, sem dúvida nenhuma, ela foi um porto seguro na minha vida e se hoje eu estou aqui, eu agradeço muito a ela, né, por ser essa pessoa que sempre me apoiou. Muito bom. Vamos agora Vamos para a lá. próxima dinâmica aqui. Legal, foi bom. O homem é esperto, inteligente. Ele... Curvina, né? Acho mais difícil foi falar do Joab, né? Pronto. Professor Joab, doutor, advogado, vereador. Você vai escrever ali. São 3 respostas, tá? Eu vou fazer uma pergunta você vai colocar ali bem objetivamente, ou uma frase, ou qual uma música que você escolheria assim como a música da sua vida, a música que eu mais gosto, é uma música que lhe inspira. Aí você não responde agora, só escreve escreva aqui na lousa. como a primeira resposta. O Henrique vai fazer a segunda. Joab, o que manteve você assim sempre focado, que você muito falou aí na questão do sonho desde criança em ser político. O que te mantém essa disciplina, essa persistência? Pode ir respondendo aí. Fernanda. Eu quero perguntar o seu maior medo hoje, assim, diante de toda a sua trajetória e de tudo que o senhor está vivendo hoje e muita coisa que a gente passou a níveis mundiais, né, como pandemia e tudo. Seu maior medo hoje? Mentalizou as três perguntas. Primeiro, a música, um título ou uma frase, alguma coisa. O que lhe inspira? A pergunta do Henrique. E o maior medo foi a pergunta da Fernanda. Enquanto você responde aí, a gente fala aí dos nossos amigos aí, nossos parceiros aí. Tomara que a gente esteja no próximo mês aí com um novo parceiro aí. Né? Com certeza. Já deixou claro aí que vai estar junto com a gente, né? Câmara Municipal, olha só, né? Muito bom. Vamos dar espaço a todos os componentes da Câmara Municipal, são todos líderes, né? Sim, são todos líderes, claro, cada um com seu pensamento e tudo, né? Muito bom. E vamos falar aí dos nossos parceiros. Tim Mendes, Pensar Soluções Inteligentes, nosso amigo Tim. Sim. Grande abraço, vai vir aqui. Já está intimado para vir. Intimado e agendado. Está aí consultoria IBM, conduzindo você ao sucesso. Magno Everson. Professor Magno. Professor e colega aqui da Câmara Municipal. Vereador. O vereador Joab. Então, CDL de Floriano.
Pronto, CDL, entidade representativa dos lojistas aqui da cidade. Lojas Maranata? Nosso amigo Marcos, O homem da Maranata, porteira. o homem da porteira, O Alisson Rodrigues? Grande empreendedor. grande empreendedor, consultor, Consultor. deu uma aula aqui pra gente. Muito. Do setor imobiliário? Mauriene, né? Mauriane também, Miranda. que também tem uma história de História vida linda. muito bonita e que Inspiradora. também é muito inspiradora. Realmente, a gente quer agradecer aos nossos amigos aí, nossos parceiros aqui do nosso... E fala pra gente aí como é que o pessoal ajuda aí, se inscrevendo aí no canal, né? Com Fernanda? certeza, a gente pede para que os nossos queridos internautas sigam a gente no Instagram, na nossa página no Instagram, o Leadercast, claro. Além de assistir a cada episódio, você se inscreve no nosso canal no YouTube, viu, gente? É no sininho, se inscreve lá, comenta, que a gente dá continuidade a esse projeto bacana, trazendo sempre líderes aqui de Floriano e região com muita coisa boa, muito conteúdo. E tinha algumas pessoas falando comigo que gosta da parte das curiosidades ali do... Por isso que a gente vai elaborar umas dinâmicas, Exatamente. né, para Vem umas o professor perguntas Joab quentes aqui aí. muito posturado e calmo, deslizando. Mas isso é o que deixa assim, o clima bem bacana. Sim, mesmo. Bacana, sim, é um sim. bate-papo, né? Um Isso. bate-papo. Vamos lá? Pronto, Joab? Vamos lá, só Já pra gente. É música. Quer mais um tempo? Música. Música, o que lhe inspira, né? O que lhe Que motiva. motivou até hoje manter esse foco na política, Pronto. se tornar esse grande líder que você é hoje? Pronto. E Maior medo. o maior medo, né? Pronto, vamos esperar aqui a resposta do Joab. Pois não. Não, e por falar em parceiros, viu, gente? Olha, quer fechar parceria com a gente, vai lá no nosso direct, na nossa página no Instagram, ou também pode entrar em contato com o WhatsApp. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp Sim. para contato, o DDD Henrique. 89 99982 6333. Pode chamar também lá no direct no Instagram, que a gente lhe atende, com certeza. E claro também... Sei. Pois não. Opa, E as claro, respostas estão prontas, vamos lá, né? Estão prontas, vai lá. Não, é só para deixar também para os nossos internautas indicações, sugestões de inspiração. Você tem uma história bacana ou conhece alguém que tem uma história Sim, bacana sim, para contar? É só Sugere entrar aí, em contato. sugere aí Essa pra é a gente. ideia do Leadercast, trazer líderes para inspirar, né? Exatamente. Exatamente. Já estão aqui as respostas. Vira um pouquinho. Ótimas respostas. Vamos colocar aqui para os internautas verem. Aí. Pronto. Tá legal. Tá aí. Primeira pergunta foi em relação à música. Aí, qual é a música? E eu tô vendo aqui que é a do Gonzaguinha. né? Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Essa Aí, música é um poema, sem dúvida nenhuma. Verdade. Parabéns pela escolha da música. Muito bonita mesmo. A E letra sempre muito atual, né? sempre atual. Essa aí vai ser atual sempre. É, me arrupei todo quando ele colocou aqui. Manter o foco dele até hoje, né? Se tornar esse líder que ele é família, né? Olha aí. Sem dúvida nenhuma. Eu Parabéns. sempre procuro fazer sempre o que é certo para nunca decepcionar a minha família. Sem dúvida nenhuma. O Parabéns. Tribunal dos Filhos É é terrível. o maior, né? É terrível. É o maior. Eu só fazer uma pergunta, qual a idade dos filhos? Bom, eu tenho uma filha de 22, uma filha de 23, uma de 22, olha a escadinha, né? Escadinha. Um de 20 e um de 3. Depois de 18 anos, nasceu o Vicente. O Vicente Que legal. tem 3 anos, Ai, né? que Somos, fofo. eu tenho 4 filhos. Bacana, 2 bacana. mulheres e dois homens. Muito Bom. bacana. Parabéns. E o maior medo? Solidão. O maior medo é solidão, sem dúvida nenhuma, né? Você ficar sem apoio, sem aquele porto seguro que você, né, fez aquela pergunta, família, né, as pessoas, a solidão, ela, sem dúvida nenhuma, é um medo, né, que a gente tem, né, mas graças a Deus, até hoje a gente nunca, né, passou por esse medo. Sempre tivemos apoio, sempre tivemos pessoas que nos inspiraram e nos apoiam na nossa missão. A gente recebeu aqui convidados. Gilberto sempre tocou nesse assunto da pandemia, porque infelizmente foi algo assim. E Afetou a todos, né? afetou de todos os sentidos. Nos mostrou o quanto nós somos frágeis, né? Ficamos isolados, pessoas, famílias que estavam separadas, né? Por algum motivo, trabalho, viagem, que ficaram aquele
prolongaram aquele tempo, né, sem se ver. Então, solidão, quando você falou solidão, eu vejo muita gente que tem se apegado a esse medo por conta do que nós vivenciamos recentemente, né, infelizmente. Exatamente, eu acho que a humanidade, eu digo, a humanidade nunca sofreu tanto, né, e despertou esse medo do que na pandemia. Porque na pandemia nós nos fechamos, né, passamos a viver com poucos e sentimos a falta de muitos. E a consequência disso é várias doenças, né, que as pessoas passaram e estão passando até hoje. Sim. E viu a importância desse convívio social, dessa troca de afeto entre o ser humano. Então, é por isso que eu escolhi solidão, porque realmente não é fácil. Pois é. Fechamos aqui mais um Leadercast. Eu estava na história do Pode Mais, né? Mas Leadercast. Joab, parabéns, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Belíssima a sua história, belíssima aqui o seu relato sobre sua vida, sobre a sua trajetória. E vamos fechando. Obrigado aqui, por aceitar o convite. Muito obrigado, né? Gratidão por estar aqui e compartilhar um pouco dessa trajetória, né, Fernanda? Com certeza, foi muito bom. Como eu Muito falei feliz para hoje. ele, eu tive a oportunidade de assistir uma aula dele muito boa. E foi muito interessante que você falou a respeito daquele professor que lhe inspirou muito, porque, Sim. de fato, na nossa aula, que era uma revisão para o vestibular, para o Enem, ele chegou com um livro, com o pincel, mas ele não abriu o livro. O professor Joab, ele deu toda a aula, preencheu toda a lousa. Então, quando você falou do professor que ele inspirou, eu vi que realmente, de fato, você fez ali da mesma forma. Isso é muito gratificante. Tá vendo? Um ato que você fez há muito tempo marcou uma aluna, para você ver a importância do professor, né? Verdade. Eu que agradeço, viu, Fernando, o Henrique, o Gilberto, pela oportunidade de estar aqui e de contar um pouco da minha vida, sair daquele formalismo, né, que a política nos exige e poder estar aqui batendo esse bate-papo muito descontraído e poder contar um pouco da nossa vida. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado. Abraço. Até a próxima. Até a próxima.